Momento de reflexão. Meu amado e querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida e com a vida da sua família. Eu me chamo Elizabeth, estou aqui para trazer mais um conteúdo da palavra de Deus para você. E vamos à palavra. Hoje eu quero ler aqui no livro de primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, nos versículos 9 e 10. Antes, eu quero falar aqui dessa história, porque esse homem, eu me surpreendi em um devocional que eu assisti, que falava sobre esse personagem, Jabes. Eu nunca havia prestado atenção nesse detalhe. A palavra de Deus, cada vez que nós lemos ela nos ensina algo. Quantos de nós passamos por essa passagem? Somente aqui, no livro de 1 Crônicas, fala desse homem chamado Jabes, da tribo de Judá, como ele mudou a história da sua vida. Nesse contexto aqui, os israelitas estavam voltando do cativeiro em Babilônia. E aqui a tribo de Judá, porque o livro das Crônicas, primeiro livro de Crônicas, os seus primeiros 9 capítulos são genealogias, para vir desde Adão até chegar aqui, aonde eles estão, para que as pessoas entendam a história do capítulo 10 em diante. Então tem que fazer uma retrospectiva da história desde a criação, vem fazendo a genealogia dos homens. Mas aqui, interessante que o cronista, segundo dizem os historiadores, quem escreveu o livro das Crônicas foi Esdras, que ele era um escriba da casa de Israel, dos descendentes de Israel. Então, ele escreveu e ele parou aqui, fez uma pausa, porque até no capítulo 9 são só genealogias, mas ele fez uma pausa aqui para contar a história desse homem chamado Jabes, da tribo de Judá. Eles estavam em uma situação muito difícil, acabaram de chegar de volta do cativeiro da Babilônia, a tribo de Judá. Então eles estavam em grande sofrimento, porque encontraram a sua cidade devastada, os muros derrubados, o templo, tudo, as casas das pessoas, eles foram reconstruir tudo. Então, aqui a história conta sobre esse homem Jabes, que diz assim, 1 Crônicas 4:9. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Tem outras versões que dizem: com grandes dores o dei à luz. Eu creio que essa mulher teve um parto difícil, mas não somente pelo seu parto ter sido difícil e arriscado, mas porque eles estavam em meio a um grande sofrimento, a volta do cativeiro em Babilônia. Então, essa mulher deu à luz a esse filho e chamou o seu nome Jabes, que significa dor e sofrimento. E o povo de Israel eles tinham muito, eles valorizavam muito o significado dos nomes. Então,
Jabes aqui mudou a sua história. E se eu tivesse que dar um título para essa mensagem, seria Como Mudar uma História. E ele mudou a sua história de vida, porque o nome dele já era um significado muito ruim. Significava dores, angústia, né? Mas ele se destacou. Por que ele se destacou? Aqui diz que ele foi mais ilustre do que seus irmãos. Isso, né? Então, porque ele foi a Deus por meio da oração. Ele orava. Eu creio que aquele homem orava a Deus para Deus mudar a sua história, mudar o significado do seu nome. E quando nós vamos olhar para trás, nós vamos ver muitas pessoas que Deus mudou os seus nomes. Como Jesus também no Novo Testamento mudou o nome de Pedro, né, de Simão para Pedro. Então, e muitos outros. E outros que lutaram para que os seus nomes saíssem daquilo que ele significava. Jabes, ele lutou, ele foi um resiliente, como se pode dizer. Aquele que vence as dificuldades. Ele venceu muitas dificuldades desde o seu nascimento. E aí no versículo 10 ele diz assim: porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Ele pediu que Deus alargasse, porque eles estavam vivendo num tempo de dificuldade, e ele pediu que Deus alargasse os termos dele, as suas terras. Ele queria progredir, ele queria sair daquela situação de dificuldade. Aqui não é teologia da prosperidade não, meus amados, mas é quando nós queremos, clamamos a Deus para que Ele mude a situação. Eu não sei qual é a situação difícil que você está vivendo, mas só o fato de você ter saído do cativeiro do pecado e agora você precisa de uma nova história na sua vida, de uma mudança na sua vida. Aqui Jabes ele mudou a sua história de luta, e aqui diz a palavra que Deus lhe concedeu aquilo que ele havia pedido. Então, que Deus lhe conceda, mas que você seja perseverante na sua oração. E quando você orar, entregue de verdade na mão de Deus e creia que Deus pode fazer uma transformação, uma dificuldade Ele pode transformar em uma bênção, como Ele fez com tantas pessoas, como Ruth, que era uma moabita, que era estrangeira na terra de Israel, e ela fez a diferença ali quando ela voltou. Quando ela veio com a sua sogra, quando a sua sogra voltou lá de Moabe, onde ela ficou residindo um bom tempo com seu esposo e seus filhos, eles morreram. Mas aquela mulher quis acompanhar a sua sogra e ela mudou a história dela. Entrou de uma nação que não era o povo de Deus, porque até a geração dos moabitas e dos amonitas foi algo muito triste, que foi um incesto. Mas aquela mulher, ela mudou a sua história. E aqui nós vemos que Jabes fez isso. Ele mudou o significado do nome dele.
agora o que significa, o que causa dores, ele mudou para abençoar. Ele pediu para Deus abençoar. E Deus cumpriu o seu pedido. Deus deu o que ele tinha pedido. Então é isso, meus amados. Deus responde às nossas orações quando nós clamamos a Ele com todo o nosso coração, com toda a nossa sinceridade. Então, mude a sua história. Eu não sei qual é o seu problema. Olhe, muitas vezes nós estamos passando por uma luta grande, mas aí nós dizemos, eu sou um coitado, nada dá certo na minha vida. E cada vez mais você vai se afundando. Você tem que levantar sua cabeça e dizer, eu creio no Deus que é todo poderoso, que cuida de mim, que vai mudar a situação da minha vida. Então é essa mensagem que eu tinha para você hoje, meus amados e queridos irmãos. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, no nome santo de Jesus, meu Deus, eu entrego a vida de cada um dos nossos amados e queridos irmãos que estão assistindo, Senhor Deus, que estão vendo, Senhor Deus, este canal, que estão ouvindo os nossos áudios, Pai. No nome de Jesus, abençoa cada vida, Senhor Deus. Faz uma transformação, meu Deus. Transforma, Senhor Deus, tudo que estiver ruim na vida deles, Senhor. Faz um reboliço, faz uma reviravolta. Deus, dá, Senhor Deus, um vinho novo no casamento daqueles que estão precisando. Dá saúde, meu Deus, àqueles que estão enfermos, meu Pai, no nome de Jesus. Pai, concede a saúde. Pai, traz de volta aquele filho, meu Deus, que está fora da sua casa há tanto tempo, que não dá nem notícia para seus pais. Deus, no nome de Jesus, eu entrego todos estes pedidos, Pai. Todas estas pessoas, Deus, nas tuas santas mãos. E assim eu já te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, meu amado e querido irmão. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Ative o sino das notificações, compartilhe e comente, é muito importante para nós. E só um tempinho para você, viu, meus amados? Deus o abençoe. E até uma próxima vez, se o Senhor Deus nos permitir.